Então eu chamo agora o ministro Valdez Góes. Muito obrigado, ministro, pela disposição em esclarecer essa questão a nós aqui da CNN Brasil. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Gustavo, todos os telespectadores. E estou à disposição para fazer os esclarecimentos devidos daquilo que tem sido já a atuação do governo federal, em nome do presidente Lula e do presidente Geraldo Alckmin, que eu respondo através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, pela Defesa Civil Nacional e, consequentemente, pelo Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil. Então, estou em inteira disposição para qualquer esclarecimento que diga respeito a essas áreas que eu respondo pelo governo federal e, quiçá, até de algumas outras que também é responsabilidade do governo federal. Ministro, o senhor já foi governador, tem experiência na política. A gente tem falado desse caso de Maceió há muito tempo. A Taina trouxe a informação que desde 2010 se falava das rachaduras. Eu observo aqui no Congresso Nacional uma discussão há mais de 4 anos. Por que não se tomou nenhuma decisão em relação a esse caso, pelo que o senhor tem observado, claro, do governo federal? O senhor assumiu há 1 ano também, não teria como tomar outras medidas. Mas o senhor responsabiliza quem e por que o senhor acha que chegou-se a esse ponto sem que fosse tomada uma atitude anterior? Gustavo, me permita dividir em 2 frentes, né? Nós temos uma frente que diz respeito diretamente à resposta. Então, se nós fomos acionados há 3 dias atrás, exatamente na quarta-feira pela manhã, pelas autoridades locais de Maceió, pelas autoridades locais do estado de Alagoas e também pelos líderes nacionais, ministro Renan, presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a possibilidade de mais um evento. Então, entra o governo federal fortemente, quanto responsável pelo gerenciamento de risco e desastre e também pela resposta em proteção e defesa civil, entra em cena. Então, esse é um aspecto. Eu acho que o áudio do ministro... monitorar as informações, ok? Foi retomado, foi retomado. Em proteção e defesa, ok? Então, portanto, o que é a resposta em proteção e defesa civil? Ter as informações compiladas, né? Preparar um bom plano de contingência e de informações para a sociedade, criar o Sistema Nacional instalar, aliás, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, fazer o reconhecimento, no caso sumário, da situação de emergência. Então, isto tudo, em menos de 72 horas, eu já tomei de providências. Coloquei uma equipe de especialistas em Maceió, mandei o pessoal do GAD, que trabalha de forma muito especializada em relação a gerenciamento de risco e desastre, mandei um especialista que é diretor nosso, o Paulo Falcão, que está em reuniões intensas com a Defesa Civil Municipal e Estadual, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, também e o secretário executivo do Ministério. Então, eu destaquei para Maceió, Alagoas, uma força-tarefa, tanto do governo federal ligado ao Ministério, quanto do Ministério das Minas e Energia, através do Serviço Geológico Brasileiro. De lá para cá, implantei também o Sistema Federal de Monitoramento de Risco e Desastre. Inclusive, já tivemos uma reunião ontem, hoje fizemos uma reunião de quase 2 horas, onde o governo federal, estadual e município, juntos nesse sistema, são mais de 50 órgãos diferentes, fazendo a compilação de todas as informações em relação ao monitoramento, aguçando a questão do plano de contingência e também de resposta, no caso venha se confirmar mais um evento na área. Então, isso é uma área de atuação, a dar resposta. E penso eu que nós estamos numa sinergia agora muito forte, município, Estado de Alagoas e governo federal, com uma diversidade de órgãos participando, atento às informações do monitoramento, melhorando essas informações para o plano de contingência, caso venha a ocorrer mais um desastre, e também, obviamente, a comunicação com a sociedade, que é a quem nós servimos. Este é um aspecto. Então, repito, instalei o Sistema Federal, fiz um reconhecimento sumário da situação de emergência ainda há pouco, já encaminhei para publicação em Diário Oficial Extraordinário da União ainda hoje à tarde, e a partir daí são dezenas de órgãos federais que passam a integrar o sistema federal junto com o estadual e municipal na resposta.
torcendo que não haja o desastre. A outra frente é a frente que você se refere. Isto é um fato que vem ocorrendo já há muitos anos. Milhares de famílias e de pessoas já foram desmobilizadas da área, moradores, negócios, empresas. O risco continua sendo anunciado e o que ocorre agora é um monitoramento de uma área específica que, para sorte nossa, os últimos dados indicam a desaceleração no que vinha acontecendo. Então, não está descartado acontecer mais um episódio, mas há um indicativo de desacelerar as rachaduras, as movimentações. Obviamente que eu não quero aqui precisar tecnicamente o desdobramento disso, mas é uma notícia boa quando sinaliza uma desaceleração no episódio que estava prometendo acontecer. À frente de CPI, de cobrança da Braskem, certo? De cobrança dos responsáveis, também eu quero dizer que há uma participação muito intensa do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado. Então, há os órgãos também de controle, os órgãos de fiscalização, uma participação intensa nisso. E, logicamente, que nós atuamos na resposta, mas precisamos, sim, ter algo mais estrutural em termos de providências. E isso, uma vez que ganhou uma dimensão de judicialização, uma dimensão de debate político no Congresso Nacional, requer uma sinergia muito forte dessa conjuminância de esforços, certo? Aí já não falo só eu, mas pelo governo federal, pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Alckmin, mas aí entram vários outros atores, além do município e Estado, entra os órgãos de controle, que já me referi, e entram também o Congresso Nacional com a proposta de instalação de comissão parlamentar de inquérito. Providências já foram adotadas no passado, há muitos questionamentos sobre as assertivas dessas providências e providências têm que ser adotadas agora, no presente, para evitar que situações como essas voltem a se repetir. O certo é que o Brasil inteiro tem vivido situação de eventos, ou por excesso de água, ou por falta de água, ou por fogo, ou por problemas de projetos que deveriam ter sido resguardados de todos os cuidados na hora de um licenciamento, na hora de uma autorização e na hora também do monitoramento e da fiscalização na execução desses projetos, a exemplo desse caso da Braskem, que, ao não ser feito, causa todo esse transtorno. O caso é muito sério, diz respeito inicialmente a Maceió, Alagoas, ao Brasil, mas com repercussão internacional, Gustavo. Sim, a gente tem visto repercussão internacional e fiscalização, que é um problema endêmico do Brasil. A gente tem poucas pessoas para fiscalizar um país tão grande. Ministro, eu peço licença para chamar a Basília Rodrigues e agradecer de antemão a Basília Rodrigues, que nos ajudou a marcar essa entrevista para o Bastidores CNN. A bola está contigo, minha amiga. Obrigada, Uribe. Ministro, obrigada por ter informado para a gente, primeiro aqui na CNN Brasil, essa decisão do reconhecimento sumário. A gente conseguiu informar os espectadores aí dentro do nosso jornal Brasil Meio-Dia. Foi super importante para os nossos espectadores. Então é legal agora o senhor aprofundar. O que significa esse reconhecimento do estado de emergência? O dinheiro, né? O que todo mundo quer saber. Quando o governo federal vai liberar mais recursos para poder ajudar de maneira emergencial? A palavra está dada à população ali de Maceió. Isso pode acontecer hoje, pode acontecer no fim de semana. O que está faltando para sair mais recursos? Olha, quando eu faço o reconhecimento, e nesse caso sumário, e mando a publicação em Diário Oficial Extraordinário da União no dia de hoje, ou seja, um pouco mais de 48 horas do comunicado que eu recebi, eu consigo, com isso, dar condições para a atuação transversal do governo federal. Então, um bom plano de contingência, um bom plano de resposta envolve várias políticas públicas. Envolve a política pública de ajuda humanitária, de reconstrução de algo que caiba dentro de um plano, envolve a atuação do Ministério da Defesa, porque isso nos dá autoridade
para requisitar e empregar toda a força necessária, às vezes de pessoal, de tecnologia, de equipamentos, de aeronaves. Então, uma série de empregabilidade que o reconhecimento sumário que eu faço me permite, enquanto coordenador em chefe da Defesa Civil Nacional, poder atuar dentro do sistema nacional, fazendo essas requisições. Como já fizemos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Litoral Paulista, qualquer local do país relacionado aos desastres que vocês já conhecem. Então, isso nos permite a atuação do Ministério das Minas e Energias, que tem um serviço geológico brasileiro, o Ministério de Meio Ambiente, o Ministério de Saúde, que atua fortemente num caso desse, porque isso tem desdobramento, muitas das vezes, né, de problemas de saúde, ou respiratório, ou de necessidade de atuação da Força Nacional do SUS. Então, tudo isso com reconhecimento sumário, com a publicação em Diário Oficial. Só para dar alguns exemplos, nós, governo federal, atuamos na transversalidade. Além do apoio diretamente ao município, num plano de ajuda humanitária que o município entender e demandar para o governo federal. Nós não repassamos voluntariamente recursos para o município, porque o município é que diz qual é a necessidade. Essa necessidade é traduzida num plano de ajuda humanitária ou de reconstrução. Então, à medida que o município manifesta a sua necessidade, ou o Estado, porque trabalhamos também, dependendo do evento com o município ou o Estado, o governo federal entra com o apoio necessário, tá certo? Então, quem precifica isso, se há alguma necessidade de ajuda humanitária, para atender quantas pessoas, quais são os tipos de produtos que é necessário, é o planejador local que demanda isso dentro do Sistema Nacional. Em regra, a gente assessora o município ou o Estado no seu plano, para que quando entre no S2ID, que é o Sistema Federal, a gente faça até a aprovação sumária desse plano e já possamos, assim, empenhar recursos necessários para aquela resposta. Que eu não posso me referir a valores, porque diz super respeito... importante. Não, só queria fazer uma pergunta para o senhor rapidamente, que a gente ficou bastante preocupado com as populações ao redor da área. O senhor trouxe uma informação importantíssima no começo da entrevista, que parece que houve um processo de desaceleração do afundamento, e é um processo que tem ocorrido, e isso pode ser uma notícia muito positiva para a população. A gente pode descartar que a população que está ao redor da mina, ou seja, nos bairros próximos, que não há mais risco para essa população, ou isso ainda não está totalmente descartado? Olha, nós temos, né, um plano, além do plano de contingência, diante desse fato que já ocorreu há muitos anos em Maceió, nós temos duas redes de monitoramento. Nós temos uma rede de monitoramento sísmico e uma rede de monitoramento geológico. Obviamente que a movimentação, as fissuras, elas indicadas há 3, 4 dias atrás, elas continuam acontecendo, mas houve uma desaceleração da intensidade, que é, né, uma notícia boa, não significando que o evento não possa ocorrer, mas se desacelera, né, é uma informação importante. Segunda informação, esta área monitorada, que vinha acontecendo o avanço das fissuras, né, e da movimentação, tanto com possibilidade de um evento sísmico, no que diz respeito às questões geológicas, né, esta área ela está exatamente onde era o campo do CSA, que a princípio não tem moradores, certo? E que tem uma representatividade dentro de toda a área que já foi desmobilizada, pequena. Tá? Eu não estou assegurando com isso que outras áreas não possam ser atingidas caso venha acontecer o evento, certo? Mas são informações técnicas que a gente considera na hora também de transmitir essa informação para a população. Então, o fato é grave, é sério, seja neste momento, nos momentos anteriores e futuros, mas tem notícias que, ao desacelerar o que vinha sendo monitorado, nós torcemos que continue esse movimento de diminuindo, né, a ponto de, se Deus quiser, não acontecer o pior. Acontecendo o pior, obviamente que hoje o Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, né, com um bom plano de contingência e de comunicação,
tem que atuar na resposta e na proteção da vida das pessoas, na atuação do atendimento às pessoas que estiverem de alguma forma atingidas, direto ou indiretamente. Então, vamos torcer que continue, palavra meio complicada para falar, desacelerando, né, a possibilidade de evento, e uma vez, né, a gente saindo do risco, focar no estrutural, tá? Porque eu estou falando muito aqui de resposta. A gente monitora, reconhece, se coloca à disposição, mobiliza todo o governo federal para atuar em apoio ao município e ao estado para as pessoas que estão ali envolvidas, mas passado esse risco, essa situação toda, é bom que volte a agenda que o Gustavo falou com muita propriedade. Não dá para isso ficar sem ser tratado na intensidade devida ao povo de Maceió e alagoano, para depois, só de novo, quando tiver um risco de desastre, de desabamento, voltar a carga na imprensa nacional, na imprensa local ou nos cuidados dos setores responsáveis. Então, há de se responsabilizar quem é responsável, cobrar de quem deve ser cobrado, manter o envolvimento dos órgãos de controle e acelerar, neste caso, uma resposta estrutural para o ocorrido, que não é agora, né? Já tem um prazo já bastante longo aí do que ocorreu. Então, o que ocorreu não pode ficar sem resposta, porque se demorar muito essa resposta, obviamente que nós vamos ficar sendo vítimas, né, de estar anualmente passando por situações como essas, de possibilidade de novos eventos na área, trazendo até a preocupação de atingir novas pessoas e novas moradas em regiões além daquela que já foi desmobilizada. Há, por exemplo, um indicativo que, se acontecer o desastre, parte da água do lago entre nessas crateras e aí não sabe qual o desdobramento disso, encontro de água doce com água salgada. Então, para não ficar nas especulações, certo? É bom sempre a gente trabalhar com o nível mais alto da possibilidade de ocorrer um desastre, porque aí a gente tem condições de responder melhor à sociedade, né? Mas para não ficar nas especulações, eu tenho o dever de ser fiel à população, à imprensa nacional, com as informações que eu tenho recebido do Sistema Nacional. Eu hoje participei da reunião, sugeri amanhã uma nova reunião. Enquanto for necessário, nós vamos manter reunião diária do Sistema Federal de Resposta a Risco e Desastre, para que a gente mantenha-se mobilizado à empregabilidade necessária do governo federal em parceria com o Estado e município, caso ocorra o sinistro. Basília. Ministro, o senhor deu uma informação super importante, é a primeira vez que eu escuto isso e ao vivo aqui para nós no Bastidores CNN, que então está tendo uma perda do ritmo dessas fissuras de ontem para hoje. Tem alguma razão para isso ter acontecido? Porque a gente vê que está no ápice aí das expectativas negativas para esse desmoronamento, porque a região está afundando. Tem algum motivo, uma hipótese para ter tido essa regressão no nível das fissuras? E eu gostaria de complementar com uma outra pergunta que eu fiz mais cedo para o prefeito da cidade, JHC. O que faltou ser feito, então, pela empresa ou pelas entidades, né, os órgãos públicos, para que a gente não chegasse, né, a essa situação catastrófica? Basília, eu estou lhe passando informações que é fruto, né, do recolhimento, do monitoramento das duas redes, a rede sísmica e a rede geológica. Obviamente que, assim como desacelerou nas últimas horas para podermos falar dessa informação aqui, de repente eu posso voltar aqui horas depois e dizer, olha, voltou, né, a acelerar o processo que estava sendo monitorado. Então, nós estamos lidando com a possibilidade de desastre. E no desastre tem muita imprevisibilidade. Então, nós temos, lógico, informações, mas eu não posso aqui, né, ser irresponsável de lhe garantir. Uma coisa é passar a informação, ela é importante a sociedade saber, mas eu não posso garantir que a gente vá poder comemorar, né, as próximas horas nessa mesma direção, de diminuir a possibilidade do risco,
de acontecer um novo evento, ou talvez voltar à imprensa dizendo, olha, acelerou o processo. Então, como está uma área que é muito frágil, né, com poços de profundidade de 20, de 50, de 100, de 200 metros, né, e com a possibilidade de combinações dessas matérias, né, que podem causar outros efeitos quando junta a água salgada com água doce. Então, realmente é manter as redes de monitoramento, manter o sistema, manter um bom plano de contingência, envolver quantos sejam necessários os órgãos federais para apoiar numa situação muito rapidamente que venha a ocorrer de desastre e torcer para não acontecer. E manter na agenda, na ordem do dia, o que o Gustavo se referiu, que é o que já ocorreu, as respostas dadas, a cobrança, né, fortemente daqueles que são responsáveis, não botar isso no esquecimento, porque é o pior das coisas para a sociedade de Maceió, de Alagoas, do Brasil e até para a imagem mundial do Brasil. Então, nós estamos vivendo aí uma COP agora, temos uma COP para acontecer 30 aqui no Brasil, e é hora da gente ter melhor governança sobre os eventos que já ocorreram e sobre os que haverão ainda de importunar a sociedade brasileira. Não vão diminuir os eventos e a gente precisa criar mais condições de mitigar, certo? De criar adaptação, de resiliência para lidar com esses eventos. Mas uma coisa são os eventos fruto de um aquecimento do clima, fruto de um aquecimento do Atlântico Norte, do Pacífico Sul, certo? Do aumento das chuvas, das enxurradas. Outra coisa é aquelas que o próprio homem, com as suas escolhas de desenvolvimento, de modelos de desenvolvimento e de falta de um melhor controle, né, proporcionamos. Então, é hora da gente realmente ter aguçado, neste caso, né, a resposta à situação mais estrutural do que causou esse projeto da Braskem em Maceió. Ministro, antes de encerrar a entrevista, eu gostaria de fazer uma rápida pergunta em relação a Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor falou da COP28. O senhor já conversou com o presidente Lula, tem informado a ele o estágio agora dessa situação em Maceió? E há uma previsão de uma visita, eventualmente, do presidente em exercício Geraldo Alckmin a Maceió? Os dois estão com informações, sim, certo, permanentes. Tenho falado mais precisamente com o presidente Alckmin. Hoje, ainda pela manhã, passei o relatório que nós fechamos ontem, no final da noite, através do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil. E hoje, assim que encerrar novamente o levantamento de dados, após a reunião que eu fiz, devo mantê-lo informado. E essa decisão, a hora que for necessário uma visita do presidente, certamente acontecerá. Eu mesmo estou de prontidão. Já informei que desde o primeiro momento nós mobilizamos o que era necessário, que são os especialistas, o GAD, o Sistema Geológico Brasileiro, a Defesa Civil Nacional, enfim, todos esses já estão atuando desde o primeiro dia em Maceió e em Alagoas, né, ajudando na estruturação desse sistema de forma mais integrada, seja no bom plano de contingência, nesse bom monitoramento, num bom plano de comunicação e também agora com a retaguarda do governo federal, a partir do momento que fiz o reconhecimento sumário da situação de emergência. Então, aqui a gente pode agora requisitar a empregabilidade de várias forças que se fizer necessário, viu, Gustavo? Então, nesse sentido, o presidente está, sim, sendo informado. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Agradeço, ministro, a participação no Bastidores CNN, com notícia positiva que está desacelerando o quadro e esperamos que tenhamos, da boca do senhor, mais notícias positivas em relação a isso. Agradeço também a Basília Rodrigues, nossa analista da CNN Brasil, que viabilizou essa entrevista. Muito obrigado, ministro. Gustavo, só reforçar que é importante no final da entrevista ficar isso. Olha, trouxe uma notícia que desacelera. O processo estava sendo monitorado. Isto, eu quero desejar que possa voltar aqui para continuar reforçando essa notícia, mas que também não se descarta eu voltar aqui para dizer, olha, intensificou novamente o processo de monitoramento das fissuras, das movimentações, e o que aumenta ainda mais o risco e a previsibilidade de um novo evento. Então,
as duas coisas não estão descartadas. Por isso que é Certo. importante nós mantermos atualizado aqui a comunicação com vocês. Para o bem ou para o mal, o compromisso está firmado aqui na CNN Brasil, comigo e com a Basília Rodrigues, do senhor voltar a falar com a gente. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Basília Rodrigues.